I don't know that I've ever preached before after a sermon that I didn't understand any of the words. Não sei se eu já preguei depois de um sermão onde eu não entendi nenhuma das palavras. I've been told there's some overlap between our sermons. E alguém me disse que tem um pouco de tema em comum entre os dois sermões. It's the kind of thing that the overlap we will certainly attribute to providence. E a gente então vai dizer que isso é resultado da providência divina. Because I know I wasn't copying. Porque eu sei que eu não estava copiando ninguém. Unless we are impressed with the reality and enormity of God's holiness, Se nós não ficarmos impressionados com a realidade e a enormidade da santidade de Deus, we will never be biblically concerned for our own holiness. nós nunca estaremos interessados com a nossa própria santidade bíblica. The theme of the conference is Be Ye Holy. O tema da conferência é Sede Santos. This command throughout the Bible is closely tied to God's own holiness. E esse mandamento, por toda a palavra de Deus, está muito ligado à santidade do próprio Deus. Many times in Scripture we read, Be holy for I am holy. Muitas vezes nas Escrituras nós lemos Sede santos porque eu sou santo. So to begin considering our own holiness Então, para começarmos a considerar a nossa própria santidade and our need to be holy, e a nossa necessidade de sermos santos, we have to begin by considering God's holiness. nós temos que começar considerando a santidade do próprio Deus. Some of you may be familiar with the author A.W. Tozer. Talvez alguns de vocês estejam familiarizados com o escritor A.W. Tozer. His book, The Knowledge of the Holy, E o seu livro, O Conhecimento do Santo, begins with a quote that has always stayed with me. começa com uma citação que sempre me impressionou. Tozer says this, O Tozer diz assim: What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. o que vem às nossas mentes quando pensamos a respeito de Deus é a coisa mais importante sobre nós mesmos. For this reason, the gravest question before the church is always God Himself. E por esta razão a questão mais importante diante da igreja é sempre o próprio Deus. And the most portentous fact about any man is not what at a given time he may say or do. E o fato mais importante ou grandioso sobre qualquer homem não é o que ele faz ou diz, But what he in his deep heart conceives God to be like. mas qual concepção ele tem sobre Deus lá nas profundezas do seu coração. We tend, by a secret law of the soul, to move toward our mental image of God. Nós temos a tendência, movidos por uma lei secreta da nossa alma, de nos tornarmos como a imagem mental de Deus que temos. This is true not only of individual Christians, Isso é verdade não somente do cristão individualmente, but of the company of Christians that composes the church. mas também da coletividade de cristãos que compõem a igreja. Always, the most revealing thing about the church is her idea of God. Sempre que mais revela para nós a igreja é sempre a sua ideia a respeito de Deus. Indeed, we see this sometimes in the prophets. E nós vemos isso muitas vezes nos profetas. And I know at least in one of the Psalms, E eu tenho certeza também que em um dos salmos, where we are told that those who worship idols become like them. quando a Bíblia nos diz que quando nós adoramos os ídolos, nós nos tornamos como os ídolos. That point that Tozer is making is explicitly biblical. E o ponto que Tozer está fazendo é explicitamente bíblico. What we think God is like is what we will aspire to become. A ideia que nós temos a respeito de Deus é a ideia de que nós vamos tentar nos tornarmos. So then the holiness of God is the foundation for any consideration of our own obligation to be holy. Então a santidade de Deus é o fundamento de qualquer consideração sobre a nossa própria santidade. If we are to be holy as God is holy, Se nós vamos ser santos como Deus é santo, we must think rightly about how God is holy. nós temos que ter a ideia correta de como Deus é santo. This is essential. E isso é essencial. We are not permitted to invent our own standard of holiness. Nós não podemos inventar o nosso próprio padrão de santidade.
Indeed, if we do invent our own standard of holiness, De verdade, se nós mesmos inventarmos o nosso padrão de santidade, we will almost always fall into one of two errors. nós vamos inevitavelmente cair em um de dois erros. We will either disregard holiness entirely, Nós vamos, de um lado, desprezar a santidade completamente and live in unbiblical license, e viver uma licenciosidade que não é bíblica, or we will invent our own standards of holiness ou então vamos inventar os nossos próprios padrões de santidade and advance the cause of legalism. e avançar a causa do legalismo. This evening we're going to focus primarily on Revelation 5. Esta noite vamos focar a nossa atenção primariamente em Apocalipse capítulo 5. But for the sake of context, we have to begin in Revelation 4. Mas por causa do contexto, precisamos começar em Apocalipse capítulo 4. Revelation 5 is one of these wonderful chapters that outlines itself. E Apocalipse 5 é um daqueles capítulos maravilhosos que nos dão o próprio esboço de si mesmo. If you are a Bible marking person, Se você é uma daquelas pessoas que gosta de marcar a sua Bíblia, I would encourage you to underline and connect the words, "and I saw," eu lhe encorajaria a marcar e talvez ligar as palavras e eu vi, in verses 1, 2, 6, and 11. e talvez eu olhei nos versos 1, 2, 6 e 11. Each of these verses begins with the same Greek construction. Cada um desses versículos começa com a mesma estrutura gramatical grega And I think they give us the main transition points in John's vision. e nos dão a transição dos pontos principais da visão de João. John's heavenly vision in these chapters A visão celestial de João nesses capítulos reminds us that God's holiness is not merely his moral uprightness, nos lembra que a santidade de Deus não tem somente a ver com a sua retidão moral, but that when we speak of God's holiness, we are saying that God is distinct from all that is not God. mas de que quando estamos falando da santidade de Deus, estamos falando de tudo aquilo que é distinto e daquilo que não é Deus. It is God's holiness that makes him and him alone the proper object of worship. É a santidade de Deus que faz dele e somente dele o objeto apropriado de nossa adoração. He is God, Ele é Deus. and all that is created is by necessity not God. E tudo que é criado é por necessidade não Deus. This distinction between creator and creature E essa distinção entre criador e criatura is the essence of the holiness of God. é encontrada na essência da santidade de Deus. And it is this holiness we must be in awe of. E é por essa santidade que nós temos que estar maravilhados e reverenciarmos, If we're going to pursue biblical holiness. se nós vamos alcançar a santidade bíblica. So first we'll read chapter 4. Então vamos começar lendo o capítulo 4. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante dos que estavam assentados sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas.
Chapter 5 can't be separated from John's vision in chapter 4. O capítulo 5 não pode ser separado da visão de João no capítulo 4. Chapter 4 establishes the throne room setting of the events of our text. E o capítulo 4 estabelece a visão a respeito da sala do trono. This is one of the really bad chapter breaks in our Bible. E essa é uma das divisões ruins nas nossas Bíblias. It's in chapter 4 that we're introduced to the vision of the Father's throne. E é no capítulo 4 que somos apresentados a visão da sala do trono do Pai. We'll see shortly that it is the Father's throne because of what happens in the next chapter. E veremos que é a sala do trono do Pai pelo que acontece no próximo capítulo. We also see some of the worshipers that are gathered around the E throne. também vemos alguns dos adoradores que estão ajuntados ali em volta do trono. The elders and the four living creatures. Os anciãos e as 4 criaturas. In order to handle the text rightly, I have to talk about who these creatures are. E para lidar com o texto de maneira apropriada, eu preciso tratar quem são essas criaturas. I'm going to offer my opinion. Então eu vou dar a minha opinião. This isn't the point of the text, Essa não é a parte principal do texto, but I want to handle it rightly. mas eu quero lidar bem com esse texto. There is significant debate about the identity, especially of the elders. Há bastante debate sobre a identidade, especialmente dos anciãos aqui. I would argue that both groups, the elders and the living creatures, E eu vou argumentar que os dois grupos, tanto os dos animais quanto dos anciãos, are special classes of angels. são classes especiais de anjos. I think that this is clearer with the living creatures. Eu creio que isso é bastante claro no que diz respeito aos animais. They're very similar to the cherubim described by Ezekiel chapters 1 and 10. Eles são bastante semelhantes aos querubins descritos em Ezequiel, capítulo 1 e 2. And the seraphim described in Isaiah 6. E o serafim descrito em Isaías, capítulo 6. They seem to be a very exalted class of angels, São uma classe bastante exaltada de anjos. seen by their closeness to the throne. E isso pode ser visto pela sua proximidade ao trono. And they are given the task of perpetual worship of God. E a eles é dado a obra de perpetuamente adorar a Deus. The elders are more difficult to identify. E os anciãos é um pouco mais difícil de identificar. Many commentators argue that the elders must be human Muitos comentaristas argumentam que os anciãos devem ser pessoas humanas, because they have the white robes and crowns porque eles têm as vestes brancas e as suas coroas. that are typical of saints who have received their reward. Isso é típico dos santos que estão recebendo as suas recompensas. Dispensational interpreters Muitos intérpretes dispensacionalistas often see the elders as representative of church saints. muitas vezes veem os anciãos como representando os santos da igreja. And further, their song in chapter 5, verses 9 and 10, Além disso, o cântico deles no capítulo 5, versos 9 e 10, in which they may seem to be included in those whom the Lamb has redeemed, e parece que então que eles são incluídos no grupo daqueles que foram redimidos pelo Cordeiro, seem to point to the conclusion that they are human. parece nos levar à conclusão de que eles são pessoas. For what it's worth, I still think the angelic interpretation is to be preferred. Mas, na minha opinião, ainda penso que vê-los como seres angelicais ainda é a interpretação preferida. Mostly because I don't find the argument that they have to be human convincing. E de grande parte porque eu não vejo esse argumento de que eles têm que ser humanos ou pessoas um argumento convincente. John himself, back in his gospel, O próprio João, no seu evangelho, speaks of angels in white robes waiting at Christ's empty tomb. fala de anjos vestidos de vestes brancas esperando ali na porta do túmulo. And through the book of Revelation, E através do livro de Apocalipse, there are a number of passages in which non-human, non-redeemed creatures wear crowns. há várias passagens em que seres que não são pessoas e não foram redimidas estão usando coroas. And with reference to chapter 5, verses 9 and 10, E em referência ao capítulo 5, versos 9 e 10, note that the living creatures also join that song. note que também os animais, as criaturas viventes também participam desse cântico. And I don't think anyone's arguing that they're human. E eu não penso que ninguém está argumentando que essas criaturas são pessoas humanas.
So my position is that the elders are a class of angels Então a minha posição é de que os anciãos são uma classe de anjos who are also responsible for the worship of God que tem a responsabilidade, a tarefa da adoração a Deus and the presentation before God of the prayers of the redeemed. e também a responsabilidade de apresentar diante de Deus as orações dos redimidos. Particularly, as we see in the passage, Especificamente quando vemos na passagem the prayers that we pray for God's ultimate victory in His kingdom. a oração que nós oramos a respeito da vitória final de Deus no que diz respeito ao seu reino. The final challenging exegetical question in chapter 4 E a última pergunta desafiadora em termos de exegese no capítulo 4 is what is the meaning of the reference to the seven spirits of God? qual é o significado da referência aos 7 Espíritos de Deus? I know there was at least one TV preacher in America Eu sei que teve pelo menos um pregador da televisão nos Estados Unidos who argued that there was a 9-person Godhead. que argumentava que havia uma deidade composta de 9 pessoas. That is not what this is teaching. Não é isso que esse texto está ensinando. It is a difficult text. É um texto difícil. I would take it as a reference to the Holy Spirit, Eu interpreto como sendo uma referência ao Espírito Santo. with the 7 not primarily understood as a number, Com o 7 não sendo necessariamente uma referência ao número, but symbolically to the Spirit's fullness and perfection. mas simbolicamente representando a perfeição do Espírito. I think it's worth connecting to Zechariah chapter 4, E acho que vale a pena fazer uma conexão com Zacarias capítulo 4, in which the lamp with 7 stands onde o castiçal com 7 lâmpadas symbolizes the power of the Spirit. simboliza simplesmente o poder do Espírito. I suspect there's some connection there. E eu penso que há alguma conexão, alguma relação entre as duas passagens. But I don't want to lose sight of what's most important in our text. Mas eu não quero perder vista do que é mais importante no nosso texto. Whoever we think these beings are, Seja quem for que nós achemos que esses seres são, their entire purpose for existence is the exaltation of God. o seu propósito total de existência é a exaltação de Deus. Everything in these chapters is about the worship that God deserves. Tudo nesses capítulos tem a ver com a adoração que Deus merece. What we see in these chapters are actually 5 different songs. E o que nós vemos nesses capítulos são de verdade 5 The cânticos. first 2 of them here are found in chapter 4. Os 2 primeiros cânticos são encontrados no capítulo 4. The song of the living creatures O cântico dos seres viventes is about the uniqueness of God. tem a ver com o fato de Deus ser um Deus único. God alone is holy. Somente Deus é santo. God alone is eternal. Somente Deus é eterno. And this theme is sufficient for these creatures to repeat it unceasingly. E esse tema é o suficiente para que esses seres repitam essas afirmações incessantemente ou interminavelmente. We have to feel the weight of this. Nós temos que sentir o peso do que está acontecendo aqui. God intentionally made creatures Deus, com a sua intenção, propositalmente, criou essas criaturas, marvelous creatures, criaturas maravilhosas, whose entire purpose is to repeat forever and ever one truth. cujo propósito único é repetir para todo sempre esta uma verdade. God is holy. God is holy. God is holy. Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. It may be that this seems excessive to us. Pode ser que isso pareça um excesso para nós. In our lives, we will not take holiness seriously Porque nas nossas vidas, muitas vezes, não levamos a santidade de maneira séria. until we come to realize in our hearts E nós não vamos fazer isso até que cheguemos a entender nos nossos corações that this endless worship of God's holiness is perfectly right. de que
se nós não entendemos de que essa afirmação e essa adoração constante e incessante da santidade de Deus é completamente correta. Many pastors have made the observation Muitos pastores têm feito a observação that no other attribute of God is magnified in this same way. de que nenhum outro atributo de Deus é magnificado dessa mesma maneira. Did I hear you make this point? Será que eu ouvi você dizer exatamente isso? I got it right. Eu entendi essa parte. There are no beings around the throne Não há outros seres no trono who unceasingly say, love, 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 que continuamente dizem amor, amor, amor. or mercy, mercy, mercy. Ou misericórdia, misericórdia, misericórdia. But I don't even think this fully captures the weight of this text. Mas eu não penso que nem isso realmente engloba o peso total desse texto. It's not merely that holiness is exalted in a way that God's other attributes aren't. Não é somente que a santidade de Deus é focada de uma maneira que os outros atributos não são, But that it is exalted in such an endless and infinite way. mas é o fato de que é exaltado de maneira infindável e incessante. We would all confess that God is holy. Todos nós aqui confessaríamos que Deus é santo. Our problem is not that we don't believe that God is holy. O nosso problema não é que nós não cremos que Deus seja santo. And I don't think our problem is that we don't see that holiness is very important among God's attributes. E eu acho que o problema não é que nós não entendemos que a santidade de Deus é importante e central dentre os atributos de Deus. Rather, our problem, in my estimation, is that we don't grasp the magnitude of God's holiness. Eu creio, então, na minha opinião, é que nós não compreendemos a grandiosidade da santidade de Deus. The essence of idolatry is that we make a God. A essência da idolatria é que nós fazemos um Deus. And the reality is we often make God in our own image. E a realidade é que muitas vezes nós fazemos Deus da nossa própria imagem ou a nossa própria imagem. It's not surprising then that the God that we make E então não é surpresa para nós que o Deus que nós criamos is pretty happy with us. é um Deus que fica bastante satisfeito conosco. Because the God that we invent is just like us but bigger. Porque o Deus que nós inventamos é um Deus exatamente como nós, só maior. By contrast, when we see this scene in heaven, Em contraste a isso, quando nós enxergamos essa cena nos céus, the endless proclamation of God's holiness, a proclamação incessante da santidade de Deus, and especially as we see now this passage continuing to build, e especialmente quando vemos essa passagem cada vez mais em crescente, we begin to see something of the magnitude of God's holiness. nós começamos então a entender e a enxergar a grandiosidade da santidade de Deus. Verse 9 makes an interesting point. E o verso 9 faz um ponto interessante. The text says, whenever the living creatures worship, the elders do as well. E diz que quando os animais davam glória, os anciãos também faziam isso. But we already know the living creatures always worship, Mas nós sabemos que as criaturas sempre adoram. and so the elders do as well. Então os anciãos fazem isso também. The Song of the Elders highlights the connection between God's being and God's worthiness. E o cântico dos anciãos exalta o fato de que Deus é e de que Deus é digno. Because God is holy and eternal, Porque Deus é santo e eterno, created things are necessarily of Him and for Him. necessariamente todas as criaturas são dele e para ele. God's uniqueness, God's holiness, A exclusividade de Deus, o fato de Deus ser único e a sua santidade makes Him the only one in the universe worthy of this kind of devotion. faz com que ele seja o único ser do universo digno de tamanha devoção. This is why idolatry is such an awful sin. E é por isso que a idolatria é um pecado tão sério. It is why God calls Himself a jealous E é por God. isso que Deus diz que Ele mesmo é um Deus ciumento e zeloso. It is why God insists He will not share His glory with another. E é por isso que Deus insiste que Ele não vai compartilhar a sua glória com nenhum outro. It is because He alone is God. É porque Ele e somente Ele é Deus. In His holiness, He stands completely alone. E em sua santidade Ele está completamente só. And all our sin
sin, E em todos os nossos all pecados, our idolatry, toda a nossa idolatria, we imply a denial of God's uniqueness. implica numa negativa ou numa negação do fato de que Deus é um ser único. We deny God's holiness. Nós negamos a santidade de Deus. Whenever our loves are divided, Quando nossos amores estão divididos, so that we do not love God with our whole being, então nós acabamos não amando a Deus de todo o nosso ser. we are denying God's unique worthiness of worship. Nós estamos negando o fato de que Deus é o único que merece ser adorado. We deny His holiness. Nós negamos então a sua santidade. This establishes the context for chapter 5. Então isso estabelece o contexto para o capítulo 5. Read verses 1 through 5. Vamos ler versos de 1 a 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir os livros? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. When John says that there was no one found worthy to open the scrolls, Quando João diz que não foi achado ninguém que era digno de abrir o livro, the worthiness there probably carries both the idea o conceito de digno aqui provavelmente tem a ideia, of moral fitness and rightful authority. tem a ideia de adequação moral e de autoridade legítima. So John weeps that the scroll will not be opened. Então João chora porque o livro não pode ser aberto. I've wondered why John weeps here. E você se imagina por que é que João está a chorar aqui? We could simply think that John is disappointed that he won't know what's in the scroll. Talvez nós possamos pensar que João está desapontado porque ele não vai saber o que vai acontecer no livro. But I think it's very inadequate to say that John cries because his curiosity isn't satisfied. Mas eu acho que é inadequado dizermos que João chora porque a sua curiosidade não vai ser satisfeita. Instead, John weeps because if the seals aren't broken, Em vez disso, João chora porque os selos não serão abertos. the contents of the scroll will not happen. O conteúdo que está no livro não acontecerá. You're familiar with the book of Revelation. Você conhece o livro de Apocalipse. We reach a point shortly of the seal judgments. E nós chegamos no ponto do juízo dos selos. The idea is that as each seal is broken, the judgment occurs. E a ideia é de quando os selos são desatados, o juízo acontece. As the seal is broken, the plan of God is revealed À medida que o selo é quebrado, o plano de Deus se revela and put into action. e é colocado em ação. And so if the scroll remains sealed, God's plan does not happen. Então, se o livro permanece selado ou lacrado, o plano de Deus não acontece. If no one is worthy to open the scroll, Se ninguém é digno de abrir o livro, John weeps because he sees the possibility of God's plan being frustrated. então João chora porque ele contempla a possibilidade do plano de Deus ser frustrado. And so our passage now introduces the central character of chapter 5. Então a nossa passagem apresenta para nós o personagem central do capítulo 5. He is introduced as the Lion of Judah and the root of David. Ele é apresentado para nós como sendo o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Both of these names draw from Old Testament messianic language. E ambos desses títulos traz para nós a ideia da linguagem messiânica do Velho Testamento. Both of them speak of Christ as a coming king. Ambos esses títulos falam de Cristo como o rei que viria. We see this in Genesis 49, Vemos isso em Gênesis capítulo 49. beginning in verse 8. Gênesis 49, a partir do verso 8. Just verse 8 through 12. Gênesis 49, 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos.
Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. So both Lion of Judah and Root of David are king language. Então, a expressão leão da tribo de Judá e raiz de Davi falam de uma linguagem a respeito do rei. This for John is good news. E isso para João é boa notícia. The evil of the world will be overthrown A maldade do mundo será derrotada by the conquering lion, the Christ. pelo rei vitorioso, o Cristo leão. God's purposes will not be thwarted. Os propósitos de Deus não serão impedidos. God, the Holy One, will receive the glory due him. Deus, o Santo, receberá a glória que ele merece. And this mighty purpose of God E nesse propósito grandioso de Deus, will be carried out by a glorious and mighty king. será realizado por um rei glorioso e poderoso. And then the text surprises us. E aí o texto nos surpreende. Verses 6 through 10. Versos de 6 a 10. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. We can't help but notice the change of imagery. É impossível não notarmos a mudança da imagem. John is told to look for a lion. É dito para João procurar um leão. And yet when he turns, not only does he see a lamb, E quando ele se vira, não somente ele vê um cordeiro, but a lamb that bears the wounds of having been slain. mas um cordeiro que carrega consigo as marcas de ter sido morto. And yet, despite his having been sacrificed, E apesar desse cordeiro ter sido sacrificado, there remains no hint of weakness in the lamb. não há nenhuma menção de fraqueza nesse cordeiro. He stands and his 7 horns point to complete omnipotence. Ele se coloca de pé e os seus 7 pontas e chifres falam da sua onipotência. Horns are a frequent symbol of power in both the Old and New Testaments. Suas 7 pontas ou chifres são sempre uma referência a poder no Velho Testamento. His 7 eyes likely speak to his full omniscience, E seus 7 olhos provavelmente falam da sua onisciência. as well as again being a symbol of the fullness of the Spirit's ministry. E talvez mais uma vez a referência do ministério completo do Espírito Santo. This is a mighty, victorious, slain lamb. Este é um cordeiro que foi morto, vitorioso e poderoso. As an aside, as I mentioned, this is why I take chapter 4 as a reference to the throne room of the Father. E deixa eu mencionar que é por essa razão que eu vejo o capítulo 4 como uma referência à sala do trono do Pai. The Lamb of God takes the scroll from the right hand of the one seated on the throne. Porque o cordeiro tira o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. And who could that be but the Father? E quem seria este senão o Pai? His taking of the scroll from the hand of the Father cues the living creatures and elders to break forth into praise of the Lamb. E o fato dele tirar o livro da mão direita do Pai dá um sinal para que os animais e os anciãos comecem a louvar a Deus. Their praise is about the complete worthiness of the Lamb E a sua adoração diz respeito ao fato de que o cordeiro é completamente digno. and the glory of his kingdom being extended over the whole earth through the redeemed. E a extensão do seu reino se estendendo por todos os redimidos. This image too reminds us of the holiness of God. E esta imagem também nos lembra da santidade de Deus. Why must there be a lamb as though slain? Por que é necessário que haja um cordeiro que foi morto? Why not merely a conquering lion? Por que não simplesmente um leão vitorioso? There must be a slain lamb so that there can be redeemed people to worship.
tem de haver um cordeiro morto para que haja pessoas redimidas para adorá-lo. Without a slain lamb, there are no ransomed people. Sem um cordeiro morto, não há pessoas redimidas. Without the slain lamb, there is no kingdom. Sem um cordeiro que foi morto, não há reino. Without the slain lamb, there are no acceptable priests. Sem um cordeiro que foi morto, não há sacerdotes aceitáveis. Without the slain lamb, there are no people who can come and worship God. Sem esse cordeiro que foi morto, não existem pessoas que podem chegar diante de Deus para adorá-lo. For without the slain lamb, to enter the presence of God is dangerous. Porque sem o cordeiro que foi morto, entrar na presença de Deus é perigoso. Even the very existence of the lamb who takes the scroll E mesmo a existência desse cordeiro que leva o livro reminds us of the holiness of God. também nos lembra da santidade de Deus. And so in verses 11 through 14, the passage climaxes in worship. Então, nos versos de 11 a 14, temos o clímax da adoração da passagem. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. The final 2 songs of chapters 4 and 5 Os últimos cânticos dos capítulos 4 e 5 show us the worship of God and of worship of the Lamb and of the Father nos demonstram a adoração do Cordeiro e a adoração ao Pai, being extended from the elders and the living creatures que se estende dos anciãos e daqueles seres viventes to the whole angelic host, e inclui todas as hostes celestiais and then ultimately to the whole world. e por fim inclui toda a terra. I don't know that we can even imagine what John is seeing. Eu não sei nem se dá para a gente imaginar o que João está vendo aqui. The range of emotions that John has experienced in this vision. E a gama de emoções que João tem experimentado através dessa visão. Awe as he sees God's throne. Reverência e maravilha ao ver o trono de Deus. Turn to grief over the lack of one found worthy. E tristeza por não encontrar aquele que seria digno de abrir. Turn to confidence in the coming lion. E depois confiança no leão que viria. Turn to astonishment at the slain and powerful lamb. E maravilhamento diante do cordeiro que foi morto, mas diante do seu poder. Turn to rejoicing with the leaders of the angels. E depois regozijo com os líderes dos anjos. And now the angelic rejoicing grows and expands over the whole universe. E agora o regozijo angelical cresce cada vez mais para alcançar todo o universo. As all creation welcomes its rightful, worthy Lord. Quando todo o universo adora aquele que é o seu Senhor. I've always been amazed by verse 14. Eu sempre fico impressionado com o verso 14. As the passage grows and grows and grows. Na medida em que a passagem cresce e cresce e cresce. And we have this final view of the elders and the living creatures. E temos essa última visão dos anciãos e das criaturas. And their response is that this immense worship E a sua resposta é de grande louvor. is exactly fitting. É exatamente cabível. It is exactly right. É exatamente apropriada. There is nothing excessive. Não há about nada que é this. feito em excesso. This response, the rightful response, to John's vision A resposta ou reação correta à visão de João is like that what we find in Isaiah 6. é semelhante àquela que nós encontramos em Isaías capítulo 6. That as we are permitted with John to see into the throne room of heaven, E à medida que nós temos a permissão de, juntos com João, mirarmos o que acontece dentro da sala do trono nos céus, to see God in His holiness, ao contemplarmos a Deus em sua santidade,
to respond, "Woe is me. A resposta deve ser: ai de mim. I am a sinful man, Eu sou um homem pecaminoso and I dwell in the midst of sinful people." e habito no meio de pessoas pecaminosas. It is right and proper É apropriado e adequado for a clear view of God's holiness to cause us to despair about our own unholiness. É apropriado uma visão clara a respeito da santidade de Deus, causar um desespero em nós a respeito da nossa falta de santidade. Indeed, this despair is what should drive us to Calvary. E esse desespero deve nos levar ao Calvário, Should drive us to Christ. deve nos levar a Jesus Cristo, It drives us to the slain lamb, deve nos levar ao Cordeiro the que foi one who is morto, righteous in our place, aquele que é justo em nosso lugar, so that we fix our gaze on the one who bore the holy wrath. Então podemos fixar o nosso olhar naquele que levou sobre si a ira de Of a Deus, just and holy God. como de um Deus justo e santo. This view of God's holiness should drive us to salvation in Christ. E essa visão da santidade de Deus deve nos levar à salvação através de Jesus Cristo. And having found salvation in Christ, E tendo encontrado a salvação em Cristo, it is right for us to continue to gaze on the holiness of God. é apropriado para nós continuarmos a mirar os nossos olhos na santidade de Deus. To open Revelation 4 and 5 Ao abrirmos Apocalipse 4 e 5, is to remind ourselves that God is both just and justifier. precisamos nos lembrar que Deus é justo e justificador. It is to remind ourselves of the cost of our redemption. Precisamos ser lembrados do custo da nossa redenção. And it should drive us to worship a God who loved us, E isso deve nos levar a adorar aquele Deus que tanto nos amou, who gave his own son for our redemption and deliverance. que deu seu próprio Filho para nossa salvação e nossa redenção. And as we look at these chapters, E ao olharmos para esses capítulos, our view of God's holiness tonight a nossa visão da santidade de Deus hoje à noite should cause us to love and be in awe of God's holiness. deve nos levar a amarmos e reverenciarmos e ficarmos maravilhados com a santidade de Deus. There is nothing excessive about these chapters. Não tem nada em excesso nesses capítulos. It is right and fitting for God to be worshipped endlessly for his holiness. É perfeitamente apropriado, adequado que Deus seja incessantemente e eternamente louvado pela sua santidade. God's holiness, A santidade de Deus. while terrible, should also be our delight. A santidade de Deus deve ao mesmo tempo ser terrível para nós e maravilhosa para nós. I'm reminded I'm currently preaching in my home church through the book of Deuteronomy. Eu estou pregando lá na minha igreja nesses dias no livro de Deuteronômio. It's a tough book to preach through at times. E é um livro difícil de pregar em sequência muitas vezes. As over and over again we find ourselves in the law of God. Muitas e muitas vezes nós nos encontramos diante da lei de Deus. And we understand rightly the law does not save, it only condemns. E nós entendemos de maneira correta que a lei não pode salvar, ela só pode condenar. And yet we're reminded of Psalm 119. E muitas vezes nós somos lembrados então do Salmo 119. Where over and over again the psalmist says, I delight in your law. Quando vez após vez o salmista diz, eu me deleito na tua lei. God's holiness should have the same effect on us. A santidade de Deus deve ter o mesmo efeito em nós. God's holiness brings conviction on us. A santidade de Deus deve nos convencer da nossa pecaminosidade, But it also must become our delight. mas também deve se tornar o nosso deleite, o nosso regozijo. It is proper for us to spend time contemplating the holiness of God. É apropriado para nós gastarmos tempo contemplando a santidade do nosso To Deus. spend time considering the scene in this text. Gastar tempo considerando a cena descrita nesse texto. To weep, É apropriado chorarmos, to shout and exult with the heavenly beings. gritar e exaltar junto com as criaturas celestes.
And finally, as we gaze at the holiness of God, E para terminarmos, ao contemplarmos a santidade de Deus, and we grow in our delight in it, e nós crescemos no nosso deleite dessa santidade, it must be the case that we will grow in our loathing for sin. nós devemos cada vez mais então também desprezar o nosso próprio pecado. As we delight in our hearts about God's holiness, Ao nos deleitarmos em nossos corações a respeito da santidade de Deus, we cannot simultaneously delight in evil. nós não podemos ao mesmo tempo ter prazer no mal, na maldade. As we rejoice in the Lamb who was slain, Ao nos regozijarmos pelo Cordeiro que foi morto, we cannot rejoice in our sin that slew him. nós não podemos nos regozijar no pecado que fez com que ele fosse morto. And as we talk about growing in our hatred for sin, E ao falarmos do crescimento do nosso ódio, do desprezo do nosso próprio pecado, we need to remember that it's especially our own sin that we need to hate. e precisamos ser lembrados que é especialmente o nosso próprio pecado que devemos odiar. The person who hates sin in others Aquele que odeia o pecado nos outros, but tolerates it in himself Mas- has not seen the holiness of God. aquele que odeia o pecado dos outros, mas tolera o pecado em si mesmo, ainda não contemplou a santidade de Deus. The one who has seen and loves God's holiness hates his own sin most of all. Aquele que vê e ama a santidade de Deus, odeia o pecado em si mesmo, acima de tudo. As we get a bunch of Christians together, E ao colocarmos um grupo de cristãos juntos, almost inevitably we talk about how our culture is corrupt, muitas vezes começamos a falar sobre como a nossa cultura é corrupta. that things are getting worse and worse. E as coisas estão se tornando cada vez piores. I told our people back home, Eu disse para a minha igreja lá nos Estados Unidos, we have our election day tomorrow. amanhã é o dia da eleição. I left the country early. E eu saí do país antes disso. But a serious question. Mas uma pergunta séria. Is your heart more agitated at your culture Será que seu coração fica mais agitado a respeito da sua cultura or about your own pride? ou a respeito do seu próprio orgulho? About your culture or about your own lust? A respeito da sua cultura ou a respeito da sua própria cobiça? If we are to say, be holy, Se nós vamos dizer, sede santos, we must first turn our eyes to our Lord and see His holiness. nós precisamos começar contemplando a santidade do nosso This Deus. is the foundation for anything else we say this week. Esse é o fundamento de qualquer outra coisa que possamos dizer essa semana. So then behold the holiness of your God. Então contemple, mire a santidade do seu Deus. Closing prayer. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, que maravilha é contemplar a santidade do Pai Celeste, quando todos ali diante do trono dizem: Santo, Santo, Santo. Hoje à noite podemos ser lembrados de que o nosso Deus é santo. Que essa santidade do nosso Deus possa realmente impactar as nossas vidas. Que possamos odiar a idolatria nos nossos próprios corações. Que possamos odiar o orgulho e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ajuda-nos a sermos santos, porque o nosso Deus que nos chamou é santo. Nós entendemos que isso só é possível por causa do Cordeiro que por nós foi morto. Leva-nos, Senhor, então a adorá-lo na beleza da sua santidade. E através de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, que nós oramos. Amém.